diz a Bíblia Sagrada, vou repetir, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas, pastor, se a fé é igualmente preciosa, por que ela parece tão diferente na vida de algumas pessoas? Porque a gente vê que um tem mais do que o outro, que um consegue mais do que o outro, que um vence mais do que o outro. Há uma diferença? Há sim. Se pegarmos o Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, a gente começa a ver isso aí. Vamos entender melhor aqui. Hebreus 4, versículos 1 e 2, diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, quer dizer, eles estão falando, a nós foram pregadas as boas novas, ao RR foi pregadas as boas novas, ao Josias foi pregadas as boas novas, como a eles, como a vocês, como a todos que estão ouvindo agora. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Se é a mesma palavra que o RR, o Josias, o Jaime, ou seja lá outro pregador que seja, ouviu e faz dele o que ele é, um vencedor, se é a mesma mensagem, por que não está fazendo nas pessoas que estão ouvindo? A culpa não é de Deus. A culpa não é do Senhor, porque a palavra é a mesma. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem queridinhos, escolhidinhos. Deus tem aqueles que ouvem e recebem. Que ouvem e acreditam. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto, olha o motivo, não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então, existe uma mistura, que eu já preguei isso aqui, mas é sempre bom falar, e que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Voltando para a segunda de Pedro, o capítulo continua assim, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, aqui pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, essa fé que segundo a Bíblia é igualzinha a que Pedro, a que Paulo, a que Jesus tinha, a que o próprio Deus tinha, a que o R.R. Soares tem. Você precisa, diz a Bíblia Sagrada, acrescentar à vossa fé a virtude. Virtude aqui é poder. Não adianta, irmão, se você não tiver o poder de Deus, você não consegue. A fé é muito importante, mas tem que ter essa mistura. Você tem que acreditar no que Deus é capaz de fazer. O doutor disse é câncer. Agora você tem a opção de acreditar no que o doutor diz ou acreditar no que a palavra diz. Você precisa misturar a sua fé, o poder de Deus. É isso que a Bíblia Sagrada está ensinando aqui. Vou até mostrar aqui que na minha mensagem fala da virtude. A virtude é poder. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Lucas 1, 34, versículo 34 e versículo 35. Quando o anjo apareceu para Maria. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? O anjo disse que ela daria à luz a um menino, que era o Salvador.
Quando ela ouviu aquilo, ela não tinha tido contato com homem nenhum, ela estava noiva de José, né, ainda não estava casada, e ela era uma mulher justa, né, obediente a Deus. E falou assim: como é que eu vou ter, como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Aí o versículo 35 diz: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o quê? E a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então a coisa ia acontecer por causa do quê? Da virtude, do poder. Então você que tem fé tem que ter a virtude, tem que ter o poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônio, para se levantar contra o mal e vencer em o nome de Cristo Jesus. É autoridade, é poder, virtude. Então a Bíblia está dizendo: você precisa acrescentar ao que você já tem precioso, que é a fé que vem por ouvir a palavra de Deus, a fé que às vezes não é grandona, a fé que às vezes é como um grão de mostarda, mas é suficiente. Você precisa começar a alimentar essa fé, para ela ficar robusta. Então você coloca a sua fé, porque você já crê na palavra, você já sabe o que Deus é capaz de fazer, você vai acrescentando alguns ingredientes à fé, para ela ficar mais robusta, mais forte ainda, para você conseguir grandes coisas em nome de Cristo. Então a primeira coisa que se acrescenta à fé é a virtude. Digam graças a Deus, irmãos. Você acrescenta à fé a virtude. A virtude que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e ele disse: eu senti de mim sair virtude. Então a fé fez a mulher ser convicta, dizendo: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Isso é fé. Aí juntou a fé, a atitude dela, a virtude veio e operou milagre nela, em o nome de Cristo Jesus. Na hora que a gente orar hoje, sua fé vai liberar a virtude, poder de Deus para operar na sua vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. O que é a ciência? É conhecimento. A Bíblia Sagrada diz que o povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Que não falte conhecimento, busque mais, não se canse. Venha nas reuniões, não importa qual seja a reunião. Hoje é sexta-feira de libertação, mas Deus está se mostrando, Deus está se revelando. Isso está acrescentando à sua fé conhecimento. Digam graças a Deus. Está acrescentando à sua fé conhecimento. Aí você não busca, não vem na igreja, não participa das reuniões, você não vai ter, vai faltar ingrediente. Eu falo sempre que isso aqui é como se fosse os ingredientes de uma feijoada. A fé é só o feijão. Quem gosta de feijão aqui? Feijão sozinho já é bom. Amém, Jesus? Agora um feijão com uma linguiça, hein? Um feijão com a linguiça já melhora o feijão, hein? Aí coloca lá um mocotó dentro dele lá, já fica mais forte o feijão? Fica. Quem mais que coloca lá na feijoada? Quem mais que coloca? Carne seca, fala aí, né? Um bacon, né? Já vai ficar, oi? Uma costela, né? Paio. Já vai ficar uma feijoada sarada, não vai? Vai ficar um feijão sarado. Então a fé é a mesma coisa. Você tem que acrescentar à sua fé, que é um feijão que já tem as vitaminas que você precisa. Você tem que acrescentar, como diz aqui, a virtude, poder e agora conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então acrescente conhecimento mais de Deus, mais da palavra de Deus, e você vai viver a vida que Deus quer que você viva, em o nome de Cristo Jesus. Que mais? Acrescentai
a vossa fé virtude, a vossa virtude ciência, e a ciência a temperança. Tudo isso aqui, irmãos, são ingredientes que vão fazer de você uma bênção em o nome de Cristo Jesus, que vão realizar o milagre de Deus na sua vida. A temperança nada mais é do que o domínio próprio. Então, o que eu acrescento à fé, que é já preciosa? A fé já é preciosa, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aí eu acrescento à fé virtude, acrescento à virtude a ciência, o conhecimento, acrescento ao conhecimento que está junto com a fé ali, a temperança, que é o domínio próprio, e a temperança, a paciência. O que é a paciência mesmo? A gente já aprendeu aqui, dentro das qualidades do fruto do Espírito. A paciência é a capacidade de esperar. Paciência é o quê? Capacidade de esperar. Coisa que falta em muita gente. Ela não tem a capacidade de esperar. Ela quer as coisas correndo, e porque as coisas não acontecem na velocidade que ela espera, ela desiste. Ela recua, ela murmura. Eu sempre falo dessa passagem, lembro de quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que ele estava no Getsêmani, ele foi preso, e os discípulos viram que os soldados romanos viriam buscar Jesus. Aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro olhou e falou: Senhor, feriremos a espada? Eu sempre falo isso aqui. Jesus não deu uma resposta imediata. E por não ter dado a resposta imediata, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do rapaz. Depois que cortou a orelha do rapaz, Jesus disse: Pedro, guarda a espada. Ou não pensas tu que eu poderia orar ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Então a falta de paciência faz isso. Faz você orar e não esperar a resposta. Faz você orar e se desesperar. Pedro fez a oração, pediu uma orientação. Jesus, o que a gente faz? Corta, não corta, fere, não fere, feriremos a espada? Jesus não respondeu na hora. Mas ele não responder na hora não significa que você tem que fazer o que dá na cabeça. Ele não responder na hora não está te dando o direito de agir do jeito que você quiser. Ele não respondeu na hora, é para você esperar, porque ele vai responder. Ele sempre tem uma resposta para mim, para você, em nome de Cristo Jesus. Digam graças a Deus, irmãos. Ele sempre tem, só espera. Abacuque 2:3, eu sempre prego isso aqui também. Põe para mim, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se tardar, não é para puxar a espada. Se tardar, não é para dar um chilique. Se tardar, não é para agir do seu jeito. Se tardar, espera-o, porque certamente ele virá. Certamente virá a orientação. É numa mensagem, é num louvor, é num momento com Deus. Deus vai se mostrar e você vai dizer: obrigado, Jesus, era isso que eu precisava. Vai agir de acordo com a palavra, não vai sair ninguém cortado, ferido, machucado, nem alguém, nem você, que também você pode se machucar. Então, essa fé igualmente preciosa, que funciona na vida do RR e de outros pregadores, na nossa vida, por que não está funcionando na sua vida? Porque, como Paulo falou, talvez não esteja misturada com a fé. Tem um ingrediente que precisa ser misturado à fé, e eu estou passando para você agora. Acrescentai à vossa fé a virtude, poder, e a virtude, que é o poder, a ciência, que é o conhecimento, e a ciência, a temperança, que é o domínio próprio, e a temperança, a paciência, que é a capacidade de esperar. Digam graças a Deus. E a paciência, acrescentar o quê? A piedade. A piedade, eu marquei aqui, é o zelo
pelas coisas concernentes ao Senhor, apego às coisas concernentes ao Deus Todo-Poderoso, apego a esse templo aqui que é a casa de Deus, o zelo pela obra de Deus, até isso tem que contar. A fé fica fortalecida quando você ama a obra, quando você ama a casa de Deus, de cuidar das coisas de Deus, em nome de Cristo Jesus. Aqui todo o domingo, todo sábado antes da Santa Ceia, a gente faz a limpeza da igreja. Irmão, limpar essa igreja é muito difícil, é grande ela. Aí a gente vai e fala com as pessoas para darem uma força. Não só as irmãs, os homens, porque tem trabalho que o homem pode fazer uma vez por mês. E é uma luta às vezes. A gente não pode contar com todos. Eu conto com poucos que se desdobram para fazer esse trabalho tremendo para deixar a igreja do Senhor, a casa do Senhor limpinha. Não poderia você dar isso como oferta para Deus? Fala, Jesus, eu vou tirar. Quando é que é, irmã? Eu vira todo segundo sábado de cada mês. Todo segundo sábado de cada mês, 9 horas da manhã. Eu vou lá para poder dar a minha contribuição, ser piedoso às coisas de Deus, a obra de Deus em nome de Cristo. Até isso é acrescentado à fé. Até isso deixa a fé mais fortalecida. Eu até falei, vem para cá, lava, vai passando o pano nas poltronas, dizendo, Jesus, consagra esse lugar. Jesus, alguém vai sentar aqui e vai ser abençoado. Em nome de Cristo. Todo que dá, recebe. Mas as pessoas não têm, quer dizer, está faltando ingredientes à fé que não torna ela uma vencedora como eram os apóstolos, como são os homens de Deus, em nome de Cristo. Essa bênção é para todos. O Pedro está falando aqui, não é para todo mundo, é para um grupo exclusivo, grupo que teve o privilégio de receber essa fé, somos nós, porque a fé vem pelo ouvir. Aquela pessoa não ouve, não tem fé. Logo, a fé que ela tem não é misturada, não tem essas misturas, não tem esses ingredientes que pode fazer um grande milagre na vida delas. Mas nós temos, não sentados aqui, ouvindo a palavra de Deus, em o nome de Cristo Jesus. Então, piedade, apego às coisas concernentes ao Senhor. É o zelo pela casa do Senhor, é o zelo, o cuidado pela obra do Senhor, em nome de Cristo. Então, vamos lá, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal. Esse amor fraternal, ele é a solidariedade de irmãos, relações harmoniosas entre pessoas da mesma fé. Isso aqui, é bom estarmos aqui. Domingo é o dia de a igreja estar juntas, de ter prazer de estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar para adorar ao mesmo Deus. Marca-se um evento, uma campanha, vem um pastor, vem um convidado, faz uma reunião especial, a igreja tem prazer, é a fraternidade, isso é acréscimo à fé. Ela é a solidariedade de irmãos, relações harmoniosas entre pessoas da mesma fé. E junto com a fraternidade, emenda o amor. Emenda o amor, que é a disposição dos afetos para querer ou fazer bem a algo ou alguém. Ou seja, é o mesmo amor que Deus teve por mim e por você, de entregar Jesus. A gente precisa, não pode perder o amor das almas, das vidas que estão se perdendo, e você dá Jesus para elas, porque esse é o amor de Deus. Esse foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi dar Jesus. O nosso amor pela humanidade é também dar Jesus para as pessoas e salvá-las. Então, você vê que a fé já é igualmente preciosa. Se ouvirmos a palavra, temos fé. Mas se trouxermos essa mistura boa para a nossa fé, ela vai ficar robustecida. Aí vamos conquistar coisas maiores ainda em nome de Cristo Jesus.
Quando os discípulos disseram, aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, está aqui a forma de acrescentar a fé. É essa mistura boa, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Aleluia, glória a Deus. Aí a sua fé não vai ser só feijão, vai ser feijoada. Ontem eu fiquei com uma vontade de comer feijoada, mas por causa do dia de ontem eu não fiquei em jejum de feijoada. Mas minha esposa colocou lá uma linguiça lá no feijão e já deu uma tapeada boa. Amém, Jesus? Irmão, acrescenta a sua fé, essa mistura boa. Guarda na sua Bíblia, marca aí. Eu tenho que crescer, a minha fé tem que ficar robusta. Ela tem que ser mais do que feijão, tem que ser uma feijoada. Algo fortificado em nome de Cristo Jesus. Vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa vida. Fique de pé em nome de Cristo Jesus. O pessoal estava em casa assistindo o pastor Josias, agora Deus abençoe por essa palavra, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outras vidas essa mensagem de fé. Fique de pé em nome de Cristo Jesus. Fique de